Fala, meus diamantes! Tudo bem com vocês? Professor Emanuel, seu professor de Biologia, para trazer aqueles comentários a respeito da prova do Enem 2025, aproveitando inclusive para resolvermos as questões. Biologia, se não me engano, foram 20 questões dessa benção aqui, né? Foi o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos dar uma olhadinha em como é que foram essas questões? Coloca sangue no olho, aquele café padrão diamante na xícara e vamos embora para essa correção. Gente, primeiramente, as minhas impressões a respeito da prova de biologia. Foi uma prova que os conteúdos foram até bem distribuídos, né? As questões de biologia não eram aquelas questões, oh meu Deus, que complexidade. Em sua maioria estavam de um nível fácil, médio, umas duas questões foram um pouquinho mais trabalhosas, colocaram os alunos para pensar um pouquinho, mas mesmo assim o nível de dificuldades dela também não foi algo tão absurdo. A gente vai ver essas questões aqui, eu vou discuti-las com vocês. Inclusive teve até uma questão que já foi cobrada em uma edição anterior do Enem, que é aquela questão que fala sobre o arroz dourado, né? O beta-caroteno, precursor da vitamina A, que causa aquela carência de cegueira noturna que já é tão conhecida, né? Foi uma questão que já foi cobrada em versões anteriores da prova do Enem, né? Então, eu achei que os conteúdos eles foram, de certo modo, bem distribuídos, né? Foram 20 questões que são possíveis de se corrigir a partir do conhecimento da biologia e a gente vai trabalhar essas 20 questões nessa aula de hoje, ok? Então, vamos embora para a correção? Vamos lá. Primeira questão, acompanhe aí na sua telinha, tá? Vamos lá. Lembrando, nós estamos utilizando a prova cinza como sendo a prova de referência, tá bom? Se você quiser ter acesso a essa prova, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá. Questão número 1, ou melhor, questão 91, acompanhe na sua tela. O monstro de Gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcar em seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue de pessoas diabéticas. Considerando que animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar lagartos com essas características no território brasileiro. Gente, olha só, essa questão, deixa eu só abrir aqui a caneta. Pronto. Essa questão, ela diz que eu tenho um lagarto que vive no ambiente deserto. E nesse ambiente você tem uma falta de alimento e ele é adaptado a essa condição. Que tipo de bioma no Brasil teria uma característica semelhante a de um deserto? Seria a caatinga, né? Um bioma exclusivo do Brasil. Questão 91, a letra C. Cerrado, eu tenho muito problema com incêndio, né? Seria mais problemas com incêndios. Então, se eu falasse de um bicho que tem uma carapaça mais resistente ao fogo, então seria uma alternativa, né? Pampas eles não têm nada a ver com deserto, é a região lá do Rio Grande do Sul, né? O sul do nosso país, ele tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, então não pode ser deserto. Quando a gente fala de restinga, é um ecossistema costeiro, né? Está presente aí na chamada Mata Atlântica, que de deserto não tem nada, né? Mata Atlântica tem uma umidade enorme. Atlântica. Eita! E o Pantanal tem aquela característica dele ser alagado, né? Então também não é deserto. Gabarito da questão é a letra C. O que a gente precisava? Conhecer um pouquinho de estratégia adaptativa, seleção natural e características dos biomas. Na verdade, mais uma parte de característica de bioma do que a parte de seleção natural propriamente dita, beleza? Então, gabarito da questão 91 é a letra C de conquista da sua vaga no curso desejado, na universidade desejada. Vamos lá para a próxima questão? Questão 92, acompanha aí na sua tela. Existe um processo de purificação da água em que são removidos sais dissolvidos. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústria, em baterias de carro, etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois pode causar problemas de saúde, como carência iônica e diarreia. Essa água é chamada de... Gente, quando a gente fala de água que tem os seus sais removidos, eu estou falando de uma água chamada de água destilada.
que é água destilada? É basicamente, gente, a água que é pura. É somente o quê? Somente H2O. Tá, por que isso daqui seria um problema para a sua saúde? Muito simples. A água, ela é polar. Se ela é polar e ela tem essa ação como ela tem esse poder de dissolver substâncias, eu digo que ela é chamada de solvente universal. Por quê? Porque dissolve grande número de substâncias. Se eu coloco água pura no meu organismo, ela não está na mesma concentração de sais que o meu organismo já tem. Então, o que vai acontecer? Ela vai promover uma diluição. A diluição de sais, como por exemplo de sódio, diminuição da concentração de sódio no nosso organismo, causa um problema chamado hiponatremia. O que é hiponatremia? É redução da quantidade de sódio dissolvido no nosso organismo. Por que isso é um problema? Sódio faz parte da bomba de sódio e potássio, condução do impulso nervoso. Se eu tenho menos sódio no meu organismo, eu tenho menos funcionamento para a bomba de sódio e potássio. Consequentemente, a passagem do impulso nervoso não fica eficiente. E aí surgem aqueles sintomas neurológicos, né? Letargia, irritabilidade, dor de cabeça, até mesmo coma e morte, entendeu? Então, por isso que não se pode tomar a água destilada. Gabarito da questão 92 é a letra D. Aqui você pode utilizar a química, né, na parte de separação de misturas, mas também conhecer as funções da água, os sais minerais, aquela discussão lá da bioquímica também poderia te ajudar a resolver essa questão 92. Letra D, o gabarito de determinação para alcançar os seus objetivos. Questão 93, acompanhe na sua tela. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Eu não sei se você é dessa época, mas houve um tempo em que quando você tirava um retrato, tirava uma foto com a máquina fotográfica, os olhos de algumas pessoas ficavam vermelhos. Por que isso acontece? Olha só, em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular. No globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila... Gente, o que acontece? Em ambientes que estão pouco iluminados, eu vou fazer aqui, ó, uma representação do olho humano. Isso aqui é o olho, tá, gente? Pronto, ó, o olho. Pronto, lindo, né? Perfeito. Aí você tem... Dentro dessa margem, dessa parte da íris do olho, você tem a pupila. A pupila que é um outro buraquinho que vai regular a entrada de luz. Em ambientes que tem uma baixa luminosidade, você vai olhar para o olho do cidadão e vai ver a pupila enorme. Tanto em ambientes com pouca luminosidade, como você, quando vê aquela pessoa aí que você é meio afim, entendeu? A pupila dilata. Por quê? Por conta da adrenalina, para liberar a entrada de mais luz dentro do seu olho para você poder enxergar melhor. Então, se eu tenho um ambiente que está pouco iluminado, ou seja, à noite, a pupila está dilatada. Então, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, nem a letra D. Ou vai ser a A, ou vai ser a letra E. Quando a pupila dilata, entra mais luz, essa luz bate diretamente na retina e a retina ela é cheia de vasos sanguíneos, consequentemente ela é vermelha. Lembra lá do gato albino, né? Ele é todo branco, dos olhos vermelhos. Por que os olhos dele são vermelhos? Porque você está vendo diretamente a retina. Gabarito da questão é o quê? É a letra A, dilatada, porque chega mais luz à retina, então reflete-se o sangue, né? Reflete a tonalidade vermelha que está presente na retina. Gabarito da questão 93 é a letra A. Por que não pode ser a letra E, Manuel? Simples, a pupila está dilatada assim. Aí ele fala de luz azul e luz verde nos bastonetes. Bastonete só enxerga preto e branco. É só para você saber se o ambiente está muito ou pouco iluminado, tá? As células são os neurônios que você vai utilizar para enxergar mais à noite. Se você quer ver cor, você vai usar o quê? Os cones, C de cor. Gabarito da questão 93 é a letra A de aprovação. Vamos para a próxima questão, questão 94. O sashimi, filé de peixe cru de baiacu, é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar a morte por parada respiratória, pois esse peixe contém uma potente neurotoxina termoestável, a tetrodotoxina, que é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras.
Que ação poderia evitar essa intoxicação? Letra A. Criar peixes em cativeiro. O que criar peixes em cativeiro tem a ver com a produção dessa toxina? A produção da toxina é uma característica já específica do baiacu. Então, o ambiente onde ele está sendo criado não vai interferir nela. Não pode ser a letra A. Letra B. Realizar a pesca com redes. Qual que é a diferença? Você pescar com a rede, pescar com arpão, pescar com um anzol, por exemplo, né? Isso não seria aplicável. Apesar de que se você romper as vísceras, vai espalhar veneno. Então, é recomendado que você pesque com rede. Mas de nada adianta você pescar com a rede para não ocasionar um dano e lacerar alguma víscera que tenha essa toxina e essa toxina acaba passando para o músculo. Nada vai adiantar esse procedimento se na hora de tratar o peixe você lacerar as vísceras ou as gônadas. Também não vai adiantar, que vai contaminar a carne do mesmo jeito. Então não é lá a medida mais eficiente. Letra C. Consumir peixes cozidos ou fritos. Não adianta você cozinhar nem fritar, porque é termoestável. Não importa a mudança de temperatura. Ela é estável. Ela não vai sofrer a interferência da temperatura. Não pode ser a letra C. Letra D. Preparar o peixe em condições adequadas de higiene. Isso para esse peixe e para todos os outros é o mínimo necessário, né? Mas vamos ver a letra E. Manusear o peixe sem provocar rompimento dos órgãos internos. Perfeito. Por quê? Você não vai comer o órgão do bicho. Você vai comer o músculo. Então, qual que é a ideia? Eu preservo os órgãos intactos, porque neles é que eu tenho a toxina, para evitar que essa toxina vaze e contamine a carne, contamine o músculo, que é aquilo que eu vou comer. Entendeu? Então, se eu trato sem lacerar vísceras, sem lacerar gônadas, eu consigo consumir com segurança a carne desse peixe. Gabarito da questão é a letra E. Emanuel, o que é víscera? Toda essa linguiçada, intestino, fígado, rim, tudo que tem aqui dentro é o chamado de víscera. E o que é gônada? Gônada é o órgão característico do sexo de cada indivíduo, né? Por exemplo, quais são as gônadas masculinas do ser humano? São os testículos. Quais são as gônadas femininas do ser humano? São os ovários, né? É a parte que determina qual que é o sexo do indivíduo, tá? O que é que a gente precisava saber nessa questão? Eu tenho que saber como criar baiacu? Não, gente, não precisa saber como criar baiacu. Precisa saber ler o texto, interpretar as informações e usar seu conhecimento de mundo. O que é uma toxina termoestável? É uma toxina que não importa a mudança da temperatura. Ela vai se manter na mesma forma que ela já está. Gônadas e vísceras. Gônadas, já expliquei o que é, né? Estrutura sexual, e vísceras são os órgãos internos. Interpretação de texto, né? É o que é cobrado. Gabarito da questão 94 é a letra E de EBA! Acertamos mais uma questão. Questão 95. A deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Gente, doença, quando a gente fala de doença de depósito, a gente já pega logo os lisossomos, né? Falou de doença de depósito, é lisossomo. Ribossomo é síntese de proteína. Mitocôndria é respiração celular. Peroxissomos, catabolismo da água oxigenada, né? Do peróxido de hidrogênio. E retículo endoplasmático liso, ele não destrói lipídios, ele fabrica. Gabarito da questão 95 é a letra A, de aprovação. Uma questãozinha que demandava aí o conhecimento sobre organelas citoplasmáticas. Questão 96, uma questão sobre ciclo do carbono. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50% e a temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação com o século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus Celsius até o ano 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus Celsius até o final desse século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis? Gente, pensa o seguinte,
Qual que é o tipo de organismo capaz de sequestrar carbono da atmosfera? São as plantas, a partir do processo de fotossíntese. Se você tem uma planta que está crescendo, está aumentando de tamanho, ela vai precisar de mais ou menos fotossíntese? Isso, vai precisar de mais. Ela vai precisar produzir mais glicose, porque ela vai precisar de mais energia. Consequentemente, ela vai sequestrar mais carbono. Se eu tenho uma planta que já está com seu crescimento estável, ela faz menos fotossíntese. Portanto, qual que é a estratégia que eu posso utilizar para remover CO2 da atmosfera? Planta mais árvore. Onde é que está descrito? Na letra A, que é justamente o gabarito da nossa questão. Letra A de aprovação. Plantar mais árvores. Instalar mais usinas eólicas. Gente, usina eólica é o vento que está movendo as pás, gerando energia cinética que vai ser convertida em energia elétrica. Como que isso retira CO2 da atmosfera? Simples, não retira. Ampliar o uso de energia solar. Eu tenho uma placa fotovoltaica que está convertendo energia fótica, energia luminosa, em energia elétrica. Aonde está removendo CO2 nesse processo? Em canto nenhum. Não pode ser a letra C. A letra D, manter os combustíveis fósseis no solo, não extrair petróleo. Beleza, eu estou evitando a emissão, eu não estou colocando mais CO2 na atmosfera, mas também não estou retirando. Então não pode ser a letra D. E a letra E, produzir menos resíduos sólidos urbanos. O que produção de lixo tem a ver com CO2? Não pode ser. Gabarito da questão de fato é a letra A de aprovação. Questão 98. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins, que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das arabatanas, dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiros, não são tóxicos. A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela... Gente, a única coisa que mudou, ele tá dizendo, a questão já diz, ele obtém esse alimento porque ele consome formigas e cupins que consumiram a planta que tem essa característica, que tem esse veneno. Se ele não se alimenta dessas formigas e cupins, ele não vai ter o veneno. Então a letra A, diferença de umidade entre os ambientes. O que a diferença de umidade? Anfíbio tem que estar em ambiente úmido. De qualquer modo, se não é úmido, ele não vai sobreviver. Mas o que a diferença de umidade tem a ver com a produção do veneno? Tem nada a ver. Se estiver falando sobre a respiração dos anfíbios, que é uma respiração cutânea, portanto precisa de umidade, aí até sim. Mas não é esse o caso. B. Ausência de alimentação natural. De fato, você não está dando formiga e cupim para ele comer em ambiente de cativeiro. Você está dando ração. Então não pode ser que seja a letra B. Letra C, adaptação ao novo ambiente. Isso foi uma intencionalidade dele. Essa adaptação ao novo ambiente gerou essa não produção dessa toxina. Tá, mas por quê? Qual foi a consequência disso? Foi um movimento aleatório? A questão sequer fala de adaptação, mas a gente tem que sempre se lembrar que a adaptação não ocorre porque o bicho quer, ocorre ao acaso. Surge, é uma mutação. A adaptação ela surge em consequência de uma mutação, que é um fenômeno aleatório, acidental, que você não tem controle. Não pode ser a letra C. A letra D, mudança de comportamento. A questão está falando de comportamento? O único comportamento que a questão fala é sobre alimento. É o comportamento, o hábito alimentar desse bicho. Não pode ser a letra D. Variabilidade genética. A gente também não está falando de variabilidade genética, portanto, o gabarito da questão é a letra B. Até que, por exemplo, uma variabilidade genética poderia provocar a ausência da produção dessa toxina. Só que não é o bicho que produz a toxina. Ele obtém na alimentação. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Tá? Estratégias adaptativas, seleção natural é algo que você pode colocar aqui como sendo o conteúdo dessa questão. Porém, aquela boa interpretação de texto também nos ajuda. Questão 98 é a letra B de busca pela sua vaga no curso desejado, na universidade desejada. Questão 99. A produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos, além do cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema estão demonstradas as etapas básicas realizadas para a fabricação de uma vacina utilizando a tecnologia tradicional e o efeito dela no organismo.
Então aqui você tem um esquema, né, que descreve como é que funciona. Cultura de células infectadas com vírus, isolamento do vírus, inativação do vírus pelo calor, por uma ação química, aplicação da vacina. Consequentemente, você tem a produção aqui dos anticorpos e células de memória que irão neutralizar esse vírus. O antígeno, o que é um antígeno? Qualquer tipo de partícula, substância que gere uma resposta imunológica. O antígeno utilizado na vacina causa um efeito protetor contra o vírus, porque mata o vírus. O antígeno não mata o vírus, ele promove a produção de anticorpos, né? Posso te dizer que o antígeno é o próprio vírus, ou uma parte dele, ou vírus atenuado, não pode ser a letra A. Letra B, aglutina vírus por associação. Quem vai ficar capturando o vírus pelo corpo são os anticorpos para ele ser fagocitado, portanto não pode ser a letra B, não é função do antígeno aglutinar o vírus. C, contém imunoglobulinas de defesa. Imunoglobulina, gente, é a mesma coisa que anticorpo. Falou imunoglobulina, eu estou me referindo aos anticorpos. Qual é o tipo de substância que é inoculada dentro de você que já tem anticorpos? A gente chama isso daqui, gente, de soro, né? Não é vacina, é soro. Lembre-se que soro é para tratamento, vacina é para prevenção. Você sofre uma picada de cobra, você não vai tomar vacina para o veneno de cobra. Você vai tomar um soro, porque o soro já tem um anticorpo que vai neutralizar esse veneno. D, induz a produção de proteínas neutralizadoras. Tá, até que tem alguns anticorpos que têm ação neutralizadora, pode até ser a letra D. Vamos ver a letra E. Mantém a quantidade de anticorpos pré-existentes. Não, vou aumentar a produção de anticorpo, meu corpo está sendo invadido e eu vou ter um estímulo para produzir anticorpo, porque tem um antígeno, portanto, gabarito da questão só pode ser a letra D de determinação para alcançar os seus objetivos. Então, é uma questão que trata a respeito do sistema imunológico, vacina e também a gente pode acrescentar a questão do soro, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 100. O bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas devido sua agressividade e poder competitivo. Beleza. Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Gente, isso daqui é uma espécie invasora, né? Espécie invasora. Se ele tem agressividade e alto poder competitivo, é uma espécie invasora, pô. Qual que é a consequência? Diversificar nichos ecológicos. Essa espécie vai promover uma mudança de nicho dentro daquele ambiente? Acho que não, hein? Nicho que seria a profissão, né? Ah, o organismo ele é produtor, ele vai deixar de ser produtor para ser consumidor? Não, não pode ser a letra A. Letra B, assorear as nascentes do bioma. Assorear, o que é assorear? Você tem um rio que é largo e ele vai se estreitando pelo depósito de areia. Por quê? Perda da mata ciliar. Ele está falando de perda de mata ciliar? Não, não pode ser a letra B. Dificultar a infiltração de água na terra. Ele está falando sobre a penetração de água? Não. Vai afetar a capilaridade do solo? Não. Vai deixar o solo impermeável? Não, não pode ser a letra C. D, diminuir as espécies nativas do bioma? Sim. Se eu tenho uma espécie que é agressiva, então ela já vai expulsar as espécies que estão naquela região. E tem um alto poder competitivo, como é que você vai competir com um troço desse? Só pode ser essa alternativa, né? Vamos ver o que diz a letra E. Contribuir com a redução das queimadas. Eu estou falando sobre queimada no texto? Não, então nem analisa essa alternativa. A gabarito da questão é a letra D, de determinação. É uma questão que fala sobre ecologia, né, e espécies invasoras. Gabarito da questão é a letra D. Vamos para a próxima. Eita, essa questãozinha aqui ela foi um pouquinho polêmica. Olha só. A figura apresenta herança genética de uma característica a partir do cruzamento de insetos de uma mesma espécie. Então tem o parental e a primeira geração. Qual alternativa representa a proporção fenotípica, ou seja, que eu estou vendo, aquilo que eu vejo, da prole, resultante do cruzamento entre indivíduos da primeira geração? Gente, olha só. Geração parental é aquela geração que a gente diz que é pura, né? Azão, azão, azinho, azinho. São os homozigotos. Cruza dois homozigotos, você tem a produção da primeira geração, que são heterozigóticos. Azão, azinho,
Azão, azinho. Aí o que, que a gente faz para descobrir o genótipo dessa prole? A gente faz aquele velho quadro de Pinet, né? O jogo da velha da biologia. Azão, azinho, azão, azinho. O que, que vai ser produzido? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Beleza. Então, na proporção que a gente aprendeu lá da primeira lei de Mendel, nós temos 3 dominantes para um recessivo, ok? Ou então eu posso dizer que eu tenho um dominante homozigoto, eu tenho 2 heterozigóticos e eu tenho um recessivo, ok? Ou eu trato 3 para 1 ou eu trato 1 para 2 para 1, beleza. Olhe só nessa questão aqui, o que, que ela discute. A letra A está dizendo que eu vou produzir 4 iguais. Não, não vou produzir 4 iguais. Eu vou produzir ou 3 em 1 ou 1, 2 em 1. Não pode ser a letra A. Não pode ser a letra A. De tabela também não pode ser a letra B. Não pode ser a letra C. A gente fica em dúvida entre a D e a letra E. Só que na D eu tenho 2 e 2. 2 iguais aqui e 2 iguais aqui. A gente não tem essa proporção. Não pode ser a D. Eita, só pode ser o quê? A letra E. Vixe, Emanuel, mas tem coisa diferente aqui, né? Tem coisa diferente. Olha só, esse cidadãozinho aqui, esse primeiro cidadão, tá igual a esse macho, né? Então, posso dizer que ele é azão, azão. Esse daqui tá igual a fêmea, né? Tá igual a fêmea. Eu posso dizer que ela é azinho, azinho. Eita, pio. E esses diferentes aqui, eles são o quê? Azão, azinho, azão, azinho. Tá vendo que apareceu aqui tanto a característica do dominante quanto a característica do recessivo? Eita, pio, é mesmo, né? Quando isso acontecer, não é porque é dominante e recessivo, não. Isso aqui é um exemplo, gente, de codominância. Codominância. Beleza? Os genes, eles se expressam simultaneamente. Quando você encontrar essa proporção aqui, ó, de 1 para 2 para 1, isso daqui é codominância. Gabarito da questão é a letra E. De eba! Acertamos mais uma questão. Estão dizendo que essa questão aqui é difícil. Estão dizendo. Mas você percebe que todas as outras, as 4 alternativas para cima, são absurdas. Não dá para você sinalizar, mesmo que você queira resolver elas por primeira lei de Mendel. Entendeu? Então, assim, não acho que essa questão seja tão difícil, não, tá? Só, às vezes, gera polêmica com algumas coisas, né? Então, gabarito da questão 101 é a letra E de eba! Acertamos mais uma questão. Questão 105. O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar destino sustentável a excrementos animais e restos de comida, produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Beleza. Excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Beleza. Dentro do biodigestor, a ação de bactérias decompõe os resíduos, transformando-os em gás metano e adubo. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor. As sobras servem como fertilizantes. Aí a pergunta é: dá destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar? Gente, a sobra, se ela pode ser usada como fertilizante, se a sobra pode ser usada como fertilizante, ela é orgânica. Se a sobra ela é orgânica, qual dos problemas aqui descritos tem a ver com o descarte incorreto de substâncias orgânicas? Bioacumulação. Bioacumulação é metal pesado. Não falamos sobre isso, né? E seria acúmulo de metais pesados ou toxinas ao longo da cadeia alimentar. Não é isso que está sendo discutido. Eutrofização de corpos de água. Sim, eutrofização é um fenômeno que ocorre quando você tem uma abundância de compostos orgânicos na água. Pode ser a letra B. Letra C, destruição da camada de ozônio. O metano ele é um gás estufa, ele não vai destruir a camada de ozônio. Quem destrói a camada de ozônio é o CFC, né? É o clorofluorcarbono. Não pode ser a letra C. Ocorrência de inversão térmica. Não estou falando de poluição térmica. Não estou falando de massas de ar, de fluxo de massa de ar. Não pode ser a letra D. Letra E, produção de chuva ácida. Não estou falando nem de óxido de enxofre, nem de óxido de nitrogênio. Então não pode ser a letra E. Gabarito da questão só pode ser realmente a letra B, de busca pelos seus sonhos, né? Busca dos seus sonhos.
A questão que aborda conceitos de ecologia, impactos ambientais e metabolismo energético. Por que metabolismo energético? Fermentação, as bactérias produzindo aí metano, né? Então, biodigestor é o conteúdo dessa questão, beleza? Questão número 106. Pronto, foi essa questão aí que já foi cobrada em uma versão anterior do Enem. Olha só, Golden Rice, ou arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecido em beta-caroteno, precursor da vitamina A. Foi desenvolvido para ajudar a combater a doença decorrente da deficiência dessa vitamina. Para a obtenção dessa variedade de arroz, foram utilizados métodos de engenharia genética. Esse alimento contribui para a diminuição da carência associada a qual doença? Gente, carência de vitamina A. Cegueira noturna. Gabarito da questão é a letra D de determinação, né? Não pode ser porque hemofilia é uma doença genética. Escorbuto é carência de vitamina C. Raquitismo, vitamina D. Tem até uma musiquinha que diz, né? Tá fraco, raquitio, toma vitamina D. Fortalece os dentinhos, faz o osso enrijecer. Vixe Maria, né? Eu acho que na minha carreira de como cantor sou um excelente professor, né? E a anemia perniciosa, carência de vitamina B12. Gabarito da questão pode ser a letra D de determinação para alcançar seu objetivo. Vamos lá. Questão 107 diz assim: as usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos denominados primário e secundário, além do sistema de água de refrigeração formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural. Para o ecossistema aquático, a ineficiente sistema de água de refrigeração, água de refrigeração tem como consequência. Gente, eu vou usar a água para resfriar o reator, certo? Por quê? Porque a água ela tem um alto calor específico, então ela precisa de uma grande quantidade de calorias para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, eu utilizo ela para resfriar o reator da usina. O problema é que quando eu vou devolver essa água para o ecossistema aquático, eu até deixo ela esfriar, mas ela não volta na mesma temperatura que saiu, ela volta mais quente. Se eu tenho um aumento da temperatura do rio, o que vai acontecer? Poluição térmica. Eu tenho a diminuição da diluição dos gases que estão dissolvidos na água. Diminuição do oxigênio. Os peixes eles começam a morrer porque a água está quente demais, não tem oxigênio suficiente e aí não tem oxigênio para eles respirarem. Eles morrem asfixiados, né? Gabarito da questão é a letra E, diminuição da solubilidade do gás oxigênio. Não fala de diminuição do pH, porque eu não estou alterando a quantidade de íons H+ no meio não, tá? Liberação de gases poluentes, não estou falando de gás poluente. Não estou falando de CO2, estou falando de metano. Contaminação por combustível. Não estou liberando combustível, estou liberando água. Liberação de elementos radioativos. A água não tem contato direto com elemento radioativo, ela só refrigera o reator em uma parte externa. Gabarito da questão é a letra E. Geralmente esse conteúdo ele é discutido pelo professor de química, né? Quando ele vai falar sobre radioatividade. Porém, dentro da parte de impactos ambientais, a gente também fala de poluição térmica, né? Você tanto tem a questão da diminuição da solubilidade do gás, oxigênio, nessa questão da utilização da água de um rio para refrigerar um reator, mas também você tem o aumento da temperatura dos oceanos, que já é uma consequência do aumento da temperatura global, que nesse caso você tem a ocorrência do branqueamento de corais. Gabarito da questão 107, a letra E de EBA! Acertamos mais uma questão. Vamos para a próxima. Cadê a próxima? 115, olha aí a questão 115. Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica para a síntese de matéria orgânica. E para isso utilizam trifosfato de adenosina e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido. Eita, nome grande da peste. Olha, já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas um pigmento denominado bacterioclorofila. Esses procariontes realizam fotossíntese anoxigênica, um processo de síntese de matéria orgânica utilizando gás carbônico e gás sulfídrico. A fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha função análoga ao H2S? Gente, ai meu Deus do céu, que coisa difícil. Não, vou lhe mostrar, olha só que coisa besta. Gente, qual que é a fórmula da fotossíntese? Eu vou pegar CO2 mais água
formando glicose, C6H12O6, mais oxigênio. Beleza. Isso aqui é a equação da fotossíntese. Show de bola. Perfeito. O que é que muda da fotossíntese normal para a fotossíntese realizada por uma bactéria? Simples, o H2S. Eita, o H2S está no lugar de quem? Está no lugar da água, gente. Está no lugar da água. A gabarito da questão é a letra E. Eita, Manuel, qual que é o papel da água? Você tem a fotólise da água. Ela libera elétrons para preencher aquele buraco lá do fotossistema. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer com H2S, gente. É a mesma coisa. Inclusive, oxigênio e enxofre estão onde? São elementos da família 6A, eles possuem mesmas características, tá? Então, por isso que dá para você fazer essa substituição. Qual que é o conhecimento necessário aqui? Metabolismo energético e conhecer a função da água dentro da fotossíntese no processo de fotólise da água. O gabarito da questão, 115, é a letra E de Eba! Acertamos mais uma questão. Vamos para a próxima. Questão 122. Olha aí. As cangas são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostos por até 90% de óxido de ferro e contêm solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade e temperatura que atingem quase 70 graus na superfície. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga a comunidade de plantas e animais com elevado número de espécies e distribuição restrita. Gente, distribuição restrita. A gente destaca isso daqui, ó. Beleza. Seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de espécies o quê? Gente, se eu tenho uma distribuição restrita, um elevado número de espécies que são só encontradas nessa região, essas são espécies o quê? Endêmicas, né, gente? São espécies que são encontradas apenas nessa região, né? Se você é de Natal, tem um largatozinho que é do tamanho de uma moeda de 10 centavos que a gente só encontra no Parque das Dunas, né? O chamado Bosque dos Namorados aqui. Pesquisa aí na internet, largato do tamanho de uma moeda de 10 centavos, que você vai achar alguma coisa natalense. Eu esqueci o nome dele agora, o nome dele completo, né? O seu nome científico. Mas dê uma olhada, é uma espécie endêmica, né? Espécie exótica, é uma espécie que não tem nenhum predador natural ali. Não era para estar encontrado naquela região, mas acabou aparecendo. Seja por ação humana, seja por uma coincidência natural. Migratórias são aquelas espécies que estão em períodos sazonais em determinados locais. Dominantes. Não dá nem para a gente criar um conceito de espécie dominante, mas é uma espécie que seria tipo o fortão da região. Generalista seria mais o comportamento dela, mas nem a gente utiliza esse termo, né? Gabarito da questão 122 é a letra C de conquista da sua vaga no curso desejado na universidade desejada. Vamos agora para a questão 127. Questão 127. Falei demais disso daqui nas aulas de membrana, cara. O despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontestáveis prejuízos à vida marinha e à economia de regiões costeiras. Métodos tradicionais de tratamento do despejo geram resíduos de difícil descarte e nem sempre são eficazes. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar óleo e água. O dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada é formada por um polímero de carga positiva e a segunda é composta por nanopartículas de sílica. A terceira é formada pelo mesmo polímero e a última é um surfactante, conforme apresentado na figura. Gente, o que é um surfactante? Surfactante ou tensoativo, tá? Ele também tem esse mesmo nome, tensoativo. O que ele faz? Ele solubiliza gordura, ele solubiliza substância apolar em uma substância polar. Gente, isso daqui é o detergente, né? É o detergente. Beleza. Na utilização desse dispositivo, a retenção do óleo ocorre semelhante dissolve semelhante, gente. Onde é que eu tenho uma parte apolar? No surfactante. Eu tenho uma parte apolar. Cadê o cursor do mouse aqui? Ó? Eu tenho uma parte apolar, que é onde vai se solubilizar a gordura, e uma parte polar, onde solubiliza a água, para poder arrastar essa sujeira. Camada superior do polímero. Esse polímero tem carga, gente. Se tem carga, ele não pode nem ser utilizado para
arrastar as partículas, né? Nanopartículas de sílica, é um metal e tá ali, ó, com carga também. Não vai se solubilizar. Malha de aço, muito menos. E a camada inferior do polímero também não. Só pode ser no surfactante, gente. Gabarito da questão é a letra A. Aqui está dizendo de espécies endêmicas, tá? Não é nada de espécies endêmicas, que é erro, tá? Considere membrana, né? Membrana plasmática. Beleza? É o tema dessa questão. Vamos para a próxima. 130. A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico, um ciclo circadiano, que regula as mudanças metabólicas e comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Em 2015, um artigo publicado pela revista Science Advantage mostrou ser possível a transferência do gene do relógio circadiano de uma cianobactéria Synechococcus elongatus para o genoma da bactéria Ictericia coli, um organismo não circadiano. Estarão presentes no organismo geneticamente modificado genes de que? Eu estou pegando o gene circadiano dessa bactéria Synechococcus e estou colocando na Ictericia coli. Beleza, então o que eu vou encontrar? Metabolismo da Ictericia coli? Não. Ciclo circadiano da Ictericia coli. A Ictericia coli nem tem ciclo circadiano. Metabolismo do Synechococcus? Não é o metabolismo dele, é só o ciclo circadiano dele. Ciclo circadiano do Synechococcus e do metabolismo da Ictericia coli. Até pode ser. Olha a letra E, que diz que tem o ciclo circadiano da Ictericia coli. Também não pode. Só pode ser a letra D. Gabarito da questão 130, letra D, de determinação. Isso é uma questão sobre biotecnologia. Apesar de que me parece mais interpretação de texto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Questão 131. Funcionários de um zoológico observaram um aumento da taxa de mortalidade de aves aquáticas por afogamento. Um grupo de biólogos analisou o comportamento das aves por várias semanas e observou que elas apresentavam dificuldades de flutuação por causa do encharcamento das penas com água. O aumento da taxa de mortalidade dessas aves estava associado a uma redução. Essa questão eu considero difícil. Mas nem tanto. Porque, olha só, dilatação do papo. O que isso tem a ver com digestão? Tá chamando das bichinhas de gorda, é? Olha só, cuidado para não ser cancelado. Não pode ser letra A, não. Letra B, reposição de penas das asas. Ah, estão com poucas penas, por isso que elas não estão voando. Não, as penas delas estão ficando encharcadas, pô. Não pode ser a letra B. Secreção da glândula uropigial. Sei lá se é isso. Formação da membrana natatória. Pronto. Membrana natatória. Elas têm uma membrana natatória. Alguma vez na sua vida você ouviu falar que ave tem membrana natatória, gente? Não, pode ser a letra D, não. Largura das cavidades dos ossos pneumáticos. Isso aqui é adaptado para o voo. Beleza. Mas é uma ave que já tem uma adaptação natural para poder flutuar. Então, isso não faria sentido uma alteração na sua... No seu osso, né? O que ele está dizendo? Que as penas estão sendo encharcadas. Gente, tem alguma coisa no nosso corpo que consiga secretar sebo, que consiga secretar gordura? Tem, é uma glândula. Eita, a glândula sebácea. Qual que é a glândula sebácea das aves? Glândula uropigial. Gabarito questão letra C. Libera um líquido, um óleo, que deixa as penas impermeáveis à água. Consequentemente, consegue pousar e flutuar. As penas não se encharcam. Gabarito da questão 131 é a letra C. Tu é aluno padrão diamante, tu com certeza também acertou essa questão. Só usar o quê? Tic-tac, usar a cabeça, pô. Aí, pô, fica dizendo que é difícil. Questão 133. Nos processos de transformação de reciclagem, deixa eu ver se é a última. Não, ainda tem mais outra. Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, a velocidade da reação química são estudadas pela cinética química. Uma reação A e B é realizada na presença e na ausência de uma enzima. Gente, o que é uma enzima? Enzima é uma proteína que tem ação de quê, gente? Catalisador. O que um catalisador faz? Diminui a energia de ativação. A energia necessária para realizar a reação química, ela vai ser menor. Beleza. Aí ele diz assim, considere que no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima e a linha pontilhada na presença da enzima. O gráfico que apresenta a situação descrita gente, olha só, linha pontilhada, tem enzima. Beleza. Aqui está dizendo que com a linha pontilhada, a energia de ativação vai ser a mesma com enzima, ó. Com enzima, sem enzima. Está dizendo que com enzima e sem enzima vai ser a mesma velocidade. Não pode ser.
A letra A está dizendo a mesma coisa, também não pode ser. Inclusive, está até alterando aqui o tipo de produto que está sendo produzido, né? Eu tenho aqui uma reação que seria exergônica, né? Os produtos sendo menos energéticos do que os reagentes. E aqui ele está alterando a característica de exergônica para indergônica, né? Os produtos mais energéticos que os reagentes. Não pode ser nem a letra A nem a letra B. Letra C, ó, sem a enzima, uma energia maior. Com a enzima, uma energia menor. Pode ser essa daqui. Com a enzima, a energia é maior. Não pode ser. E aqui está dizendo que é a mesma. Com a enzima, a energia é igual a sem enzima. Também não pode. Gabarito da questão é a letra C. Letra C de quê? De conquista da sua vaga na universidade desejada, no curso desejado. Gabarito da questão 33, a letra C. Vamos para a derradeira? Vamos para a última? Questão 135. Minha nossa, 20 questões, mano, que dá para resolver com biologia. E 20 questões que são de um nível até fácil, que vai fazer com que a sua nota lá no TRI do Enem, ela seja extremamente valorizada. Então é extremamente importante acertar essas questões. Olha aí a questão 35. O ácido úsnico é retirado de líquens e foi testado contra diversas espécies conforme o quadro, né? O ácido úsnico mostrou-se mais indicado para o controle de que doença, gente? Olha só, para vírus ele tem baixa eficiência, né? No caso, para larvas ele tem baixa eficiência. Então, já adeus para dengue, né? Adeus para dengue. Bacilo de Koch, é o que causa o coqueluche, média eficiência, que é uma bactéria. Então já não pode ser, ó, a letra C. Moluscos aquáticos, alta eficiente. Eita, piula, ele é altamente eficiente para moluscos aquáticos. Entendi. Pernilongos, né? Então, média eficiência. Febre amarela, que é causada por um quiquito, também rodou, né? Vermes platelmínticos, ineficiente. Então, nem adianta utilizar ela em um platelminto. Beleza. Para bactéria ela não funciona para coqueluche, também não funciona para tuberculose. Vai funcionar para esquistossomose. Eita, mas é uma protozoase, mano. É uma protozoose, mas olha só. Dentro do ciclo da esquistossomose, você tem um caramújo, né? E o caramújo, ele é um molusco, um animal que tem um corpo mole. E para moluscos aquáticos adultos, no caso um caramujo, ele tem alta eficiência. Prejudica o caramujo, tu não pega esquistossomose. Gabarito da questão é letra A de quê? De aprovação. Por quê? Porque você é um aluno padrão diamante e vai conquistar a sua vaga no curso desejado, na universidade desejada, beleza? Então, gente, acabamos a correção, os comentários a respeito da prova de biologia. Mas conta pra mim, o que é que você achou dessa prova? Foi fácil? Foi difícil? Foi de média dificuldade? Qual é a sua perspectiva de resultado com essa prova do Enem? Deixa aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir lá no Instagram, @professoremanuel com 2 M's e com 2 L's, tá? Porque tem que ser padrão diamante, tem que ser bem característico, né? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Valeu, tchau!